Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, somos convidados a meditar o Evangelho de Marcos, continuidade do Evangelho de ontem, capítulo 6, versículo 45 a 52. Este Evangelho fala-nos da dificuldade do caminho, das dificuldades que nós enfrentamos ao longo da caminhada, seja a vida profissional, seja a vida religiosa, seja a vida universitária, vida acadêmica, seja na relação. Nós encontramos também dificuldades na própria vida espiritual. E hoje Jesus vai nos falar destas dificuldades. Jesus nos ensina neste Evangelho de Marcos, capítulo 6, que a vida deve ser enfrentada. Que a vida deve ser enfrentada. O Evangelho de hoje, meus irmãos, nos ensina que uma das maiores dificuldades que podemos encontrar no caminho é a dureza do próprio coração. Meus irmãos, escutemos o trecho do Evangelho. Depois de a ter despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ao ver os discípulos cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, foi ter com eles caminhando sobre o mar, mas ia passar adiante. Ao verem Jesus caminhando sobre o mar, os discípulos julgaram que era um fantasma e começaram a gritar, porque todos ouviram e ficaram atemorizados. Mas Jesus falou-lhes logo dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Meus irmãos, os obstáculos da vida não vêm apenas do exterior, não vêm apenas de fora, mas também se encontram dentro de nós. E eu aqui quero pegar a imagem do vento. Diz o Evangelho que o vento lhes era contrário. O vento aqui é uma imagem. E esta imagem, meus irmãos, revela o que de nós? Revela ou significam o orgulho e a arrogância. O orgulho e a arrogância são dois venenos terríveis. E quando somos orgulhosos e arrogantes, como isso empobrece o lugar onde tu és dirigente, no lugar onde tu és diretor, no lugar onde tu és padre. Quando nós somos arrogantes e orgulhosos, como isso empobrece a nossa própria família. E então a arrogância e o orgulho não é externo a nós, é interno, está dentro de nós. E são as dificuldades que nós encontramos ao longo do caminho da vida. E como essas realidades nos cansam ao longo do caminho. Diz o Evangelho: ao ver os discípulos cansados de remar, porque o vento lhes era contrário. Os discípulos estavam cansados, desanimados, fatigados. Quantas vezes o orgulho empobrece? Olhemos para a sociedade, olhemos para o país, olhemos para a nação. Quantas vezes estas duas realidades negativas empobrecem-nos? Por isso, meus irmãos,
Jesus chama a nossa atenção. Jesus nos diz que a humildade permite-nos navegar sem dificuldade. Onde há humildade, as coisas correm bem, apesar dos mal-entendidos. Mesmo numa família, quando a humildade das pessoas se sentarem, conversarem, dialogarem, a família caminha, porque não é o erro que nos define. O que nos define é a coragem de recomeçar. E neste Evangelho, o que nós encontramos é abertura, a confiança, a compreensão de Jesus. Tende confiança, sou eu, não temais. Nesta frase, tende confiança, sou eu, não temais, Jesus lança um apelo. Confie em mim, abram vosso coração. E onde há humildade, nós navegamos sem dificuldade. Então Jesus cuida de nós, meus irmãos e minhas irmãs. Para fechar esta meditação, eu trago a primeira epístola de São João, capítulo 4, versículo 11 a 18, onde São João nos diz: se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então, uma das condições para Deus permanecer entre nós é preciso cultivar o amor. E como nós vimos ontem, o amor implica gestos, o amor implica atitude, o amor implica ação. Eu sou uma pessoa de luz quando eu pratico boas obras, quando eu pratico bem. Por isso que São Paulo nos ensina que os frutos da luz é a bondade, é a verdade e é a justiça. E praticando as boas obras, os outros hão de glorificar a Deus. Através das minhas boas obras, hão de também contemplar a presença de Deus. Diz o texto de São João: a Deus ninguém viu. A Deus ninguém viu. Mas podemos vê-lo se nos amarmos uns aos outros. Diz mais: se Deus nos amou tanto, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e em nós o seu amor é perfeito. Então a perfeição está no amor, meus irmãos. E é tão difícil amar? É tão difícil amar? É tão cansativo amar? E diz mais: Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto se realiza a perfeição do amor de Deus em nós. Porque somos neste mundo como é Jesus. Jesus amou tanto o mundo. Por isso que Jesus não se cansava de tocar a ferida do outro, de tocar a dor do outro, de tocar o sofrimento do outro. Meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem de Deus é clara para nós. Quem quiser ter um ano abençoado, deve levar a sério esta palavra. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Onde há amor, não há desgosto. Onde há amor autêntico, não há reclamações. Não há reclamações. Porque assim seríamos injustos. Amemos-nos uns aos outros. É preciso cuidar uns dos outros. Deus nos ajude nesta grande missão. Abracemos hoje este convite. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.